Povo de Deus, Isaías capítulo 1 e capítulo 2. Se você não ouviu a introdução, seria importante você ouvir lá a introdução, que tem informações importantes sobre o livro de Isaías. Meu irmão, minha irmã, capítulo 1 aqui é o que eu sempre falo, que é o capítulo do tipo sexta-feira, aquela marreta sexta-feira. Em obras, você tem vários tipos de marretas, de tamanho, né, de quilo, né? Depende do que fazer. Mas existe uma marreta chamada sexta-feira, que é uma marreta mais ou menos assim de 1 metro, ou até mais, né? Você pega ela, bota ela no chão lá, e se você colocar a mão lá em cima da ponta dela, vai mais ou menos no teu umbigo. Ela vai do teu pé ao teu umbigo, mais ou menos. E aquele marretão é chamado sexta-feira. Aquilo é para dar pancada assim em grandes rochas, né? Eu já trabalhei com um negócio desse uma vez. Uma pessoa segura a talhadeira ou o ponteiro e a outra pessoa vai e pega sozinha aquela sexta-feira com as duas mãos, levanta com dificuldade, leva até as costas e manda ver lá em cima do ponteiro. Um bichão grandão. Eu costumo dizer que esse capítulo 1 aqui é como uma marreta sexta-feira na cabeça do povo de Israel, ou melhor, do povo de Judá, não é isso? Profecia contra Judá, né? E a mesma marreta também serviria para o povo do Reino do Norte lá, que pecou tanto, não é isso? É a mesma marreta, tanto é que acabaram sendo levados pela Assíria. Aqui realmente é uma pancada, mas é uma pancada bem dada, né? E nós já aprendemos lá na introdução que Isaías está profetizando, né? Ele é filho de Amós e ele profetiza ali para Judá, por Judá, ali para todo o reino de Judá e para a capital ali, Jerusalém, incluindo a capital Jerusalém, é claro. Ok? Ele tanto profetizou no reino de Jotão, o rei Acás, o rei Ezequias de Judá, né? Então ele pegou esses reis, né? No caso aqui é 3 reis. Ele profetizou no tempo desses 3 reis e automaticamente no tempo também ali de alguns reis do reino do norte, mas a ênfase aqui é os reis, são os reis do reino do sul. Então nós temos aqui algo assim assustador. Hoje, nosso tempo de hoje, nós ficamos escandalizados aí com algumas coisas que acontecem no meio evangélico, né? De alguns cantores, de alguns pastores. Nós ficamos escandalizados com a questão da política, mas se você pegar aqui o relato de Isaías e vários outros relatos, hoje não tem nada comparado àquilo, né? Os escândalos de hoje são bem menores do que os escândalos retratados aqui nesse capítulo, né? Porque aqui é algo generalizado. Com um detalhe, hoje nós temos um mundo onde as autoridades políticas, nós temos as autoridades políticas, os governadores, né? As autoridades políticas em geral, que grande parte dela não é cristã e uma pequena parte ali tem um vínculo religioso. Ou seja, nós temos hoje uma divisão entre crentes e não crentes, cristãos e não cristãos. Mas naquele contexto de Isaías lá, não tem essa divisão não. Lá é um período teocrático. Rei, príncipe, todas as autoridades, todas as pessoas eram povo de Deus, né? Quem regia a constituição daquele povo lá é a lei de Moisés, entendeu? Os escritos, os sagrados. Não tem esse negócio de briga entre crente e não crente. Não tinha mistura, não tinha uma mistura de crente e não crente, vamos dizer assim. Naquela época, todos eram judeus, todos eram religiosos, todos estavam debaixo da lei de Moisés e das normas estabelecidas. Então nós temos um contexto totalmente teocrático, ok? Então, quer dizer, com tudo favorável para que as coisas andassem bem, não adiantou isso. Não adiantou. Houve uma corrupção generalizada, todo mundo corrompido. Daí a necessidade de fazer uma limpa geral por meio do castigo. Então, nos dias de hoje, dos pecados que nós vemos hoje aí nas igrejas, isso é nada, isso é uma cutícula do que nós vemos lá no Velho Testamento,
e principalmente aqui no livro, no capítulo 1 de Isaías. Versículo 2: Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Estou pegando só um pedaço do versículo. Versículo 3: O boi conhece o seu possuidor, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Estou pegando só um pedaço. Versículo 4: Ai desta nação pecaminosa, ai dela. Blasfemaram do Santo de Israel, voltaram-se para trás, né? Deram as costas. Versículo 5: Por que a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. 6: Desde a planta do pé até a cabeça não há neles coisa sã, senão ferida, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ou seja, uma lepra, um corpo tomado de lepra, um pecado, como falei, generalizado. E aqui me parece, versículo 6, versículo 5, não adianta mais dar aquela surrazinha para corrigir, porque o pai, a mãe, às vezes, quando dá uma chinelada no filho, né, bota de castigo, com o objetivo de ele, através do castigo, mudar. Aqui ele fala assim, ó, não adianta mais não. Esse pessoal aí, castigozinho não tá dando mais certo, não. Então qual era o projeto? Já, bom, já que um castigozinho não tá dando certo, eu vou ter que dar um castigo maior. Qual seria o castigo maior? Babilônia. Vinho, assim como aconteceu lá no Reino do Norte, mandou alguns castigos e não resolveu, algumas chineladas não resolveu, então vou ter que fazer algo maior. Aí veio a Síria e arrebentou com todo mundo. E o Reino do Sul agora? Mesma coisa. Castigozinho, uma chineladazinha não vai dar. Vai ter que ser algo mais corretivo, algo mais devastador. A Babilônia vai ser mandado para arrebentar com todos eles, porque o pecado está generalizado. Então essa é a ideia. Versículo 8: A filha de Sião é deixada. A profecia vai ser abandonada, vocês vão pagar um alto preço. Versículo 9: Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já não teríamos tomado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, eles só não vão ser arrebentados por completo porque há um propósito de Deus, há uma promessa. Mas se não fosse isso aí, eles iam se destruir igual Sodoma e Gomorra, por completo. Mas Deus ainda tinha projetado separar um remanescente. E esse remanescente é porque é santo? Não, é um remanescente errante também. Mas por que então Deus está separando algum remanescente? Por causa dele, por causa do propósito dele. Porque se fosse pelo povo, não ia sobrar ninguém. Ok? E automaticamente eu imagino esses remanescentes aí que foram selecionados são aqueles que com uma carga menor de pecado, apesar de ter pecado, uma carga menor de pecado, eu imagino. Ok? Ah, e aí começa a vir as pancadas aqui, aquilo que é assustador. No versículo 11: De que me serve a minha multidão? De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem do cordeiro, nem dos bodes. Estou farto disso, meu Deus. Ó, quando vocês vêm para comparecer perante mim, diz o Senhor, versículo 12, que vos requereu, quem vos requereu que só ao menos vocês pisassem no meu átrio? Então, por mim, você nem no átrio do Senhor vocês pisam. Aquela primeira parte lá de fora. Tem o átrio, tem o lugar santo no templo, no tabernáculo, e tem o lugar santíssimo, né? No átrio só pode entrar judeu. Quem não é judeu nem pensa em estar ali. Não pode nem estar misturado com o povo. No lugar santo, só sacerdote, né? No lugar santíssimo, só o sumo sacerdote.
Então o átrio ali é o lugar comum ali do povo de Israel. Eu não quero nem que você pise no lugar comum. Eu estou enojado de vocês. Eu não quero nem que vocês pisem no meu átrio, né? E lá dentro do lugar santíssimo, também estava pisando pessoas com corrupção, né? Complicado, porque lá já estava, né? Lá já tinha um ofício, né? Antes de pecar, eles já estavam lá, né? Por isso tem a diferença. Ah, 13. Não continueis a trazer oferta, vãs, incenso. Isso é abominação para mim, diz o Senhor. Não quero a festa de vocês, no versículo 3. Não quero saber de festa. Não quero saber do sábado de vocês. Não faça com. Quero saber da convocação para todo mundo vir adorar, né? Eu não suporto mais a iniquidade de vocês, né? Essa solenidade de vocês. O que vocês têm feito no meio de culto, eu estou enojado do culto de vocês. Esse negócio aqui é coisa braba, filho, né? Estou enojado, a minha alma está enojada de vocês. Eu aborreço completamente, versículo 14. Eita, estou cansado de vocês. Eita. Pelo que? 15. Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Ó, quando estendeste a mão, viu a adoração levantando a mão, né? Procrastinaí, aquela questão do adorar com o corpo, uma adoração muito mais dada, uma adoração com a boca, com o corpo, com o gesto, uma adoração de maior entrega. Mas não adianta essa adoração toda de maior entrega acompanhada de pecado. Não adianta, ok? Pelo que quando estender a mão, já era, não quero. Aí vem o apelo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos olhos do Senhor. Cessai de fazer o mal. Entendeu? 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça. Repreendei repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Praticai a causa das viúvas. Então, muita injustiça social. Um dos pecados que levaram Sodoma e Gomorra a ser destruída foi a injustiça social. Tinha lá prática de homossexualismo, sim, mas também tinha muita prática de injustiça social. É um dos pecados que acabou com Sodoma e Gomorra. Então você vê a situação aqui. Então o que nós vemos hoje aí é pinto, filho. Tem muito pecado aí no meio do povo, já, mas eu não vi, eu não tenho, por exemplo, conhecimento de um pecado generalizado. Eu tenho conhecimento de pecados de pessoas específicas, mas de todo mundo junto é difícil de ver isso. Eu nunca vi isso. De grande parte, sim, mas de todo mundo junto, não. Nunca vi isso. E me parece que nos nossos tempos nunca aconteceu algo tão terrível quanto aconteceu naquele tempo. Aí vem o apelo, né? O convite, no versículo 18 em diante, né? Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho no caso, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como lã. Olha o versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É impressionante como no dia de hoje tem pregador, pessoas que pregam, vai pregar assim: ó, a Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Você, meu irmão, é promessa de Deus, está na Bíblia. Você vai comer o melhor dessa terra, tá vendo? Isso é muito comum acontecer hoje em dia. Só que olha o contexto que esse texto está dizendo aqui. Pega o contexto. Sim, a promessa é para você comer o melhor dessa terra, sim. Mas antes de comer o melhor dessa terra, vem a palavra, ó, se quiserdes e ouvirdes. Primeiro você tem que querer. Você quer comer o melhor dessa terra? Claro. Você quer comer o melhor dessa terra? Quero. Então, primeiro passo. Segundo passo, você tem que ouvir, ou seja, tem que obedecer. Aí depois que você quer, depois que você obedecer, aí você vai comer o melhor dessa terra. Existe uma condicional para você comer o melhor dessa terra. Entendeu? Uma condicional. Então, a, hoje há muita deturpação do texto bíblico, pegando só a parte daquilo que interessa. É igual lá o Jeremias, né? Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós,
pensamento de paz, para vos dar aquilo que vocês desejam. Aquele contexto ali é o contexto de Jeremias, pré-exílio, e o pensamento que Deus tinha a respeito deles realmente era pensamento de paz, para dar o que eles desejavam, mas antes disso vinha o cativeiro, vem a correção, vem o sabão, tomar banho. Para vestir uma roupa nova, é preciso se limpar e tomar banho, filho. Então o pessoal pega o texto fora de contexto e acaba aplicando de maneira errada. Então vem o convite lá no versículo 18, 19, 20, e depois volta de novo a questão do julgamento, né? 21, como se fez prostituta a cidade fiel? Meu Deus. Pô, Israel, vocês são prostitutas, lembra de Oséias? É o mesmo contexto lá de Oséias, ok? Israel se prostituiu, né? 23, os teus príncipes se prostituíram. Eles correram atrás de recompensa. Os príncipes correram atrás de recompensa. Versículo 24, diz o Senhor: tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Quem é o inimigo dele? O próprio povo dele. Deus tinha um inimigo externo e um inimigo interno, que era pior. Né? Inimigo interno que era pior. Bom, aqui está o capítulo 1, e vamos dar uma passadinha aqui rápido no capítulo 2, né? E no capítulo 2 continua a mesma coisa. Ele fala aí profecias futuras, que apesar dessa desgraça toda, há uma esperança, como diz aquela canção, né? Há esperança para o ferido, né? Ao rio das águas florescerão, não é isso? Há esperança para o ferido. Quem é o ferido? O povo de Israel, o povo de Judá, no caso. E quem feriu? O próprio Deus. E como é que ele vai restaurar? Através dos remanescentes, dos pouquinhos que sobraram. Então, a profecia, versículo 2: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Ou seja, há uma promessa de restauração. E aqui é um duplo sentido: restauração para ele lá e também uma restauração futura. Porque no Velho Testamento, já falamos, é como aquelas ferramentas que tem várias funções. Uma mesma ferramenta tem dupla função, ou até mais de uma função. Então a profecia lá diz respeito ao povo de Judá, né? Mas também diz respeito aos acontecimentos futuros. E os profetas nem imaginavam isso. 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças, e podereis, cadê aqui? Podereis, perdi aqui o versículo. Ele julgará e podereis, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, e converterão as suas espadas em relhas. Ou seja, há aqui uma profecia de renovo, de restaurações, não só para o povo de Israel, como também para o povo das nações. Porque Deus não é o Deus nacionalista só do povo de Israel. Ele é o Deus das nações. É o que está dizendo aqui, ó. Ele reina, ele domina sobre todas as nações. O projeto dele é para todas as nações a partir do povo dele, de Israel, né? Do povo dele escolhido. Né? Nesse caso aqui agora está só como Judá, né? E Benjamim, mas é um povo geral. Agora só 2 tribos que permaneceram, mas aí depois essas 2 tribos vão se multiplicando, né? As pessoas que estão espalhadas para todo lugar do mundo vão voltando, vão se agregando de novo. Depois vai vir a campanha da diáspora, não é isso? E o convite para as pessoas voltarem a serem de novo uma única nação, né? Versículo 6: pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram de corrupção do Oriente e são agoreiros como os filisteus, se associam com os filhos dos estranhos. Tá vendo?
Então, apesar dessa desgraça toda, há uma promessa de restauração. A sua terra está cheia de prata. Olha só que coisa interessante. Capítulo 2, versículo 7. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem como os seus tesouros. Também está cheio. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheio de cavalos, e os teus carros não têm fim. Ou seja, eles estão em um pecado generalizado e estão ricos, estão prósperos. E eles achavam que aquela prosperidade, aquele poder bélico, nunca poderia ser vencido por ninguém, e eles achavam que aquela prosperidade, aquele poder bélico, era o resultado, era o sinal de que tudo espiritualmente estava bem. É a mesma visão que muitos têm hoje. As pessoas hoje associam riqueza à santidade e pobreza a pecado. Há muitas pessoas que falam assim: ó, você não tem porque você está em pecado. Há muitas igrejas que são ricas, como lá em Apocalipse, falam assim: ó, você é rica, mas na verdade você é pobre. Né? Lá em Apocalipse tem aquele que é pobre, humanamente falando, mas é rico espiritual. E tem aquele que é rico materialmente, mas é pobre espiritualmente, é nu espiritualmente. Então, é o mesmo contexto que o pessoal era rico materialmente, uma potência mundial, mas estava corrompido. Então, cuidado com essa ideia aí, dessas teologias que associam riqueza à santidade e que dizem que se a pessoa não tem, é porque ela está em pecado. E porque se ela não tivesse pecado, ela teria muito. E não deixa de ser uma verdade isso aí. Mas a grande questão é que quando você associa a prosperidade não a um caminho de santidade, mas associa a prosperidade a atos de campanhas, né? A de fazer alguns rituais religiosos para receber, sabe? Esses momentozinhos com Deus que resultam em riqueza, é um problema sério, esse tipo de pensamento. Ok? Então, a, a, a a prosperidade, a riqueza, ela necessariamente não é resultado de santidade. A santidade propõe te levar a uma prosperidade. Mas não significa que quem é próspero é porque está santo. É possível sim ter prosperidade com corrupção. Claro que é o que nós mais vemos aí no Brasil e no mundo. Ok? Também está cheia a sua terra de ídolos. Está vendo? Então, versículo 7, riqueza. Versículo 8, ídolos. Então, pecado junto com prosperidade é possível? É. Ok? 11. Os olhos ativos dos homens altivos serão abatidos e a sua altivez será humilhada. Então, tem pessoas metidas, pessoas que humilham os outros, pessoas que oprimem os outros, são soberbas. 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberba e altivo, contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Então Deus vai se levantar contra todas essas pessoas. Encerramos aqui o capítulo 2 com o versículo 17. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Né? Os ídolos serão todos destruídos. Versículo 18. Tá aí, meus irmãos, capítulo 1 e capítulo 2 de Isaías. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. A tua função é se inscrever, né, no nosso canal. Você faz isso só apertando aqui embaixo. Em 5 segundos tu faz isso e você ajuda o nosso canal. Sua função é se inscrever e a nossa função é se esforçar para produzir o mínimo de conteúdo. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.